Bem-vindos! Hoje vamos pegar num número que todos conhecemos, mas sobre o qual, se calhar, não pensamos muito. A esperança média de vida. Exato. O que é que este número, que parece tão simples, nos diz realmente sobre a sociedade em que vivemos? Diz imenso. Desde a idade das pessoas que nos governam até o momento em que, nos sentimos finalmente adultos. Este número está no centro de contradições fascinantes. Sem dúvida. A nossa análise de hoje parte de um material muito curioso. É um diálogo entre um especialista, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E juntos eles desmontam estas questões de uma forma muito direta. Às vezes até um pouco desconfortável, diria. Exatamente. E é precisamente nesse desconforto que vamos mergulhar. O nosso plano é este. Vamos olhar para os números, explorar as tensões que eles revelam sobre poder, sobre maturidade e terminamos com um paradoxo da vida moderna que nos vai dar que pensar. Parece-me um excelente plano. Para começar, a pergunta mais básica de todas. Qual é, hoje, a esperança de vida no mundo? Olhe, neste momento a esperança de vida global anda à volta dos 73 anos. 73? Sim. E este número já de si conta uma história porque representa uma recuperação importante. Durante o pico da pandemia caiu para cerca de 71,4 anos. Portanto, já recuperamos o que se perdeu. Certo. No entanto, o mais importante a reter é que estes 73 são uma ilusão de simplicidade. É uma média que esconde um abismo de desigualdades. Como assim? Em países de rendimento elevado, estamos a falar de valores muito mais altos. Mas em regiões como a África subsaariana, a realidade é drasticamente diferente e, claro, puxa essa média para baixo. Ok, vamos pegar nisso então. 73 anos é a média global. Mas depois nós lemos notícias sobre o Japão, onde a esperança de vida está quase nos 85 anos, não é? Sim, quase 85. Ou países como a Suíça, a Noruega, o Canadá, todos bem acima dos 82. A minha primeira intuição é pensar como é que estes números tão altos não puxam a média global para muito mais perto dos 80. Pois essa é a pergunta certa. A diferença entre 73 e 85 é enorme. É brutal. E a resposta está na forma como a média é calculada. Não é uma média simples, em que cada país tem o mesmo peso. É uma média ponderada pela população. Ah, ok. Ou seja, países gigantescos como a Índia ou vários países africanos com populações enormes e esperanças de vida mais baixas, eles têm um impacto muito maior no cálculo final. Claro, faz sentido. Por outras palavras, os valores excepcionalmente altos de países mais pequenos e ricos, como a Suíça ou a Noruega, são estatisticamente abafados pela realidade de milhares de milhões de pessoas que vivem noutras condições. A matemática tem em conta a demografia, percebo. Mas então, para termos um ponto de referência mais útil para a nossa realidade, qual seria a média se fizéssemos um exercício mental e retirássemos da equação os países com dificuldades mais extremas? Certo? Se olhássemos só para o resto do mundo, para onde é que a agulha apontava? Essa nuance é explorada na nossa fonte. Se excluíssemos os países classificados como de baixo rendimento, a média subiria sim, mas talvez não tanto como se poderia esperar. Não. Ficaria algures em torno dos 80 ou 81 anos. E a razão para não saltar logo para os 84 ou 85 é que ainda teríamos na equação os chamados países de rendimento médio. Onde vive a maior parte da população mundial. Exatamente. Pensemos no Brasil, no México, na Indonésia ou mesmo na China e na Índia, países com populações gigantescas e com esperanças de vida que, embora tenham melhorado imenso, ainda andam na casa dos 75, 78 anos. Ok. Portanto, a conclusão a que a discussão chega é que usar os 80 anos como um marco de referência para um mundo desenvolvido ou em desenvolvimento estável, pronto, é uma estimativa razoável, talvez um pouco otimista, mas funcional para o argumento que se segue. E é aqui que o argumento se torna realmente provocador. Se aceitarmos estes 80 anos como um horizonte de vida para uma grande parte do mundo, a questão que se levanta é quase imediata, não é? Sim. Não estaremos a cometer um erro estratégico fundamental ao entregar as rédeas de poder a pessoas que, estatisticamente, estão na reta final da sua vida? Essa é a questão central. E ela abre uma autêntica caixa de Pandora. Imagino que sim.
O argumento a favor é óbvio e tem o seu mérito. A idade traz consigo uma bagagem de experiência, de crises geridas, de contactos e, teoricamente, uma sabedoria e uma visão de longo prazo que um líder de 40 ou 50 anos pode não ter. A chamada sabedoria dos mais velhos. Exatamente. E claro, como a análise salienta, estes indivíduos não são o cidadão comum. Eles têm acesso aos melhores cuidados de saúde do mundo, o que pode prolongar a sua capacidade funcional muito para além da média. Certo. Essa é a defesa clássica da gerontocracia. Mas o outro lado da moeda parece cada vez mais pesado nos dias de hoje, não acha? Sem dúvida. Um líder de 80 anos, por mais brilhante que seja, cresceu num mundo sem internet, com uma guerra fria a definir a geopolítica. Estará essa pessoa realmente equipada para tomar decisões sobre inteligência artificial, alterações climáticas ou... Ou a fluidez das identidades modernas. Lá está. Exato. Não há um risco de desfazamento geracional que se torna perigoso. O risco de desfazamento é o principal argumento contrário, sim. A concentração de poder em gerações mais velhas pode levar a uma governação que, na melhor das hipóteses, é anacrónica e, na pior, é completamente desadequada aos desafios do presente e do futuro. E depois há o fator saúde. E depois há o fator que ninguém gosta de discutir abertamente, mas que é inegável: os riscos de saúde. A partir de uma certa idade, a probabilidade de um declínio cognitivo, de problemas de saúde súbitos que o incapacitam, aumenta exponencialmente. E estamos a falar de funções onde uma decisão tomada num mau dia pode afetar milhões. É curioso, porque para tarefas muito mais simples do dia-a-dia, a nossa sociedade já tem mecanismos para lidar com isto. Lembro-me da analogia que a nossa fonte explora, a de conduzir um carro. Achei-a muito eficaz. Sim, é uma analogia poderosa porque nos traz para o nosso cotidiano. Exato. Em muitos países, a partir de uma certa idade, os condutores têm de fazer exames médicos regulares para renovar a carta de condução. Ninguém questiona isto. É dado adquirido. Visão, a capacidade de reação podem diminuir com a idade e que é prudente verificar. A provocação é: se impomos este escrutínio para a tarefa de conduzir um carro de 2 toneladas, por que é que não aplicamos uma lógica semelhante à tarefa infinitamente mais complexa e de maior responsabilidade, que é governar um país? Precisamente. Mas a implementação disso seria um pesadelo democrático. Imagine já os argumentos: é discriminação etária, estamos a limitar a escolha dos eleitores. Sem dúvida. E a análise não defende limites de idade rígidos e arbitrários. O que a análise sugere é uma mudança de foco, da idade cronológica para a aptidão funcional. Explique lá isso melhor. Em vez de dizer ninguém com mais de 75 anos pode ser presidente, talvez a solução passe por mecanismos de transparência e avaliação. Por exemplo, avaliações regulares e independentes da saúde física e cognitiva de líderes, cujos resultados seriam públicos. Não para proibir, mas para informar. Exatamente, para informar o eleitorado e as instituições. O objetivo não é excluir os mais velhos, mas garantir que quem ocupou cargo independentemente da idade está em plenas capacidades para o exercer. Mas essa questão da aptidão levanta outra. No resto do mundo, fora da política de topo, as pessoas reformam-se. Há uma idade legal, há expectativas sociais. Por que a liderança política parece ser a grande exceção a esta regra? A discussão sugere que isto é visto por muitos como um privilégio. E é difícil argumentar o contrário quando o cidadão comum se reforma aos 65 ou 67 anos, muitas vezes porque já não tem condições físicas, e vê líderes de 80 anos a agarrarem-se ao poder. A percepção é que a política é um clube à parte. É inevitável. Alimenta o cinismo e a ideia de uma casta que não vive segundo as mesmas normas que os outros. A análise dá o exemplo de outras funções de enorme poder, como os juízes de tribunais supremos em muitos países, que têm uma idade de aposentação compulsória. Para garantir a renovação. Precisamente para garantir a renovação e evitar a concentração de poder excessiva. A pergunta que fica no ar é: por que é que o poder executivo há de ser diferente? Então, se o problema é ter o poder executivo em idade avançada, mas ao mesmo tempo não queremos desperdiçar décadas de experiência, o que fazemos? Parece um beco sem saída. Parece, mas a história tem algumas pistas interessantes.
Sim. Ah, sim? A discussão recupera dois modelos históricos. O primeiro é o Senado romano original. A própria palavra Senado vem de senex, que significa homem velho. Era literalmente um conselho de anciãos. Certo, o conselho dos mais velhos. E a sua função não era governar no dia-a-dia, mas sim aconselhar, usar a sua sabedoria e memória institucional para guiar o Estado. O poder executivo, a ação, a gestão diária, essa ficava a cargo de magistrados eleitos e muito mais jovens. Os cônsulos. Os cônsulos, por exemplo. Portanto, uma separação clara entre a sabedoria que aconselha e a energia que executa. Precisamente. O outro exemplo vem da China, com o papel informal, mas muito influente, dos anciãos do partido. São figuras históricas que já não ocupam cargos formais, mas que, nos bastidores, continuam a ser consultadas e influenciar as grandes decisões. É um modelo híbrido, no fundo. É a sugestão implícita, um sistema onde se poderia ter um conselho consultivo, 10 líderes, uma espécie de senado moderno que oferece perspectiva, enquanto o poder executivo é deliberadamente entregue às gerações mais novas, mais sintonizadas com o presente. No fundo, é uma forma de repensar as fases da vida. E essa ideia de repensar as fases da vida, isso não se aplica só aos líderes, pois não. A análise também nos vira o espelho e faz-nos olhar para o nosso próprio ponto de viragem pessoal, certo? Sim, a discussão muda de escala, do macro para o micro, e apresenta uma ideia muito simples, mas com um potencial transformador. Que é Se a nossa esperança de vida é, digamos, 76 anos, então o ponto intermédio, a metade do caminho, são os 38 anos. a crise da meia-idade. Exato, mas a ideia é encarar essa idade não como uma crise, mas como um ponto de balanço consciente. Pode mudar tudo. É um convite a parar e perguntar: ok, a primeira metade foi assim, o que quer fazer com a segunda? É uma perspectiva poderosa, porque vai contra aquilo que a discussão chama de cultura da eternidade. Exatamente. Esta ideia de que somos permanentemente jovens e temos todo o tempo do mundo. Pois. A sociedade de consumo moderna vende-nos constantemente essa ilusão de um tempo ilimitado. O resultado é que adiamos tudo. As decisões importantes sobre a carreira, sobre a saúde, sobre as relações. Depois trate isso. Um dia eu faço. Eu empurrar com a barriga. É isso. E a mentalidade do ponto de viragem aos 38 funciona como um antídoto. É um lembrete de que o tempo é finito e que, se queremos uma vida com propósito, temos de ser intencionais. Não é uma ideia mórbida, pelo contrário, é um catalisador para viver de forma mais plena. Mas espera aí, há aqui uma contradição gigante que estamos a contornar. Sim, Por um lado, falamos em chegar aos 80 e em planear a segunda metade da vida aos 38. sim. Mas, por outro lado, a discussão aponta para um fenómeno oposto no início da vida. Esta ideia de que a idade adulta, a sério, está a começar cada vez mais tarde. Lá está. Como é que estas duas coisas coexistem? Ganhamos anos no fim, mas demoramos mais tempo a arrancar. Essa é a grande ironia, o grande paradoxo da nossa era. E a análise descreve este fenómeno de forma muito clara como uma infantilização ou uma adolescência prolongada. Adolescência prolongada. Gosto do termo. Na prática, vemos jovens a chegar perto dos 30 anos e a manter características que, uma ou duas gerações atrás, estariam associadas à adolescência, uma maior dependência financeira dos pais, o adiamento de responsabilidades como comprar casa ou formar família. E até uma certa imaturidade social. E até uma certa imaturidade social e emocional, sim. E porquê é que isto acontece? É só uma questão económica? De ser mais difícil ter um emprego estável e comprar casa? A economia é uma parte enorme da explicação, sem dúvida. A precariedade laboral, o custo da habitação, tudo isso torna a autonomia financeira um objetivo muito mais difícil de alcançar. Mas não é tudo. Há mais. Há também uma mudança profunda nas expectativas sociais. A pressão para assentar para seguir um caminho de vida linear, escola, emprego, casamento de filhos, diminuiu imenso. Há mais liberdade para explorar, o que é positivo, Mas com um efeito colateral. mas o efeito colateral é que os marcos tradicionais da vida adulta foram adiados ou até eliminados. O resultado é este paradoxo. A biologia dá-nos vidas mais longas, mas a sociedade e a economia estão a encurtar a nossa vida adulta funcional, empurrando o seu início cada vez mais para a frente. Que viagem. Começamos com o número 73, a esperança de vida global, e acabamos a questionar a idade do poder, a sabedoria da história e o próprio significado de ser adulto no século XXI. Penso que a ideia central que fica é precisamente essa. Os números são um ponto de partida, contam uma história superficial. Mas as contradições e os paradoxos que eles destapam sobre como organizamos a nossa sociedade, como distribuímos o poder e como vivemos as nossas vidas,
Isso é que é verdadeiramente revelador. A nossa análise termina aqui, neste paradoxo entre uma vida mais longa e uma maturidade que chega mais tarde. E deixa-nos com uma pergunta para reflexão. Sim. Se estamos a ganhar anos no final da vida, mas a demorar mais tempo a começar a vida adulta, o que é que estamos a fazer com os anos do meio? E, num mundo onde as regras parecem estar sempre a mudar, o que é que significa realmente ser adulto hoje?